Quando até dentro da igreja a dor tentou dividir corações, Deus não respondeu com silêncio, mas com uma missão. Assim nasceu uma liderança que mudaria tudo para sempre. Aqui começa a história dos diáconos. Atos, capítulo 6, começa dizendo: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária. A igreja havia se tornado uma grande comunidade de fé. Havia os judeus, hebreus de fala aramaica e os helenistas, judeus que falavam gregos vindo de outras regiões. Ambos criam em Jesus Cristo. Mas a diferença cultural e linguística começou a gerar mal-entendidos e desigualdades. As viúvas helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição de alimentos. E isso não era apenas uma questão social, era uma questão espiritual e de justiça dentro da comunidade cristã. Se não fosse tratada com sabedoria, essa murmuração poderia dividir a igreja logo no seu início. Os apóstolos, dentre eles, Pedro, guiados pelo Espírito Santo, reconheceram o problema e tomaram uma decisão sábia. Eles disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. A prioridade deles era a oração e o ministério da palavra, mas sabiam que o cuidado com as pessoas também era essencial. Então, resolveram delegar essa função a outros homens. O propósito da escolha era simples e profundo: dividir o trabalho de forma equilibrada. Os apóstolos cuidariam da pregação e da oração, e os novos líderes cuidariam das necessidades práticas, o serviço, a administração, a distribuição de recursos. Assim nasceu o que mais tarde seria conhecido como o ofício diaconal. 7 homens foram escolhidos: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, todos com nomes gregos, mostrando que vieram do grupo dos helenistas. Isso trazia equidade e representatividade. O critério era claro: deveriam ter uma boa reputação, ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. A Bíblia não explica diretamente porque foram escolhidos 7 homens, mas o número 7 tem um profundo significado bíblico: plenitude, perfeição e completude. Na tradição judaica, conselhos administrativos e religiosos muitas vezes eram compostos por 7 anciões. Assim, a escolha de 7 indicava suficiência e autoridade para resolver o problema de forma completa. A palavra diácono vem do grego diakonos, com K, que significa servo. Em Atos 6, mesmo sem usar o termo oficialmente, o texto estabelece a base espiritual e funcional do diaconato. Homens e mulheres dedicados ao serviço prático da igreja, sustentando o ministério da palavra. Mais tarde, em relato do livro de 1 Timóteo 3, de 8 a 13, Paulo confirmaria as qualificações para os diáconos inspiradas justamente nesse momento em Atos 6. Historicamente, a igreja crescia em meio a uma sociedade desigual. Muitas viúvas dependiam totalmente da comunidade cristã para sobreviver. Além disso, havia distribuições diárias de alimento, administração de recursos, acolhimento de estrangeiros e cuidados com os doentes. Os apóstolos perceberam que, sem uma estrutura organizada, o evangelho poderia se perder em meio à desordem. O diaconato surge então como uma resposta divina à estratégia para unir fé e serviço. O resultado foi extraordinário. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém aumentava muito o número dos discípulos. E também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Quando há organização espiritual, o evangelho prospera. A criação dos diáconos não foi apenas uma solução prática, foi um modelo de liderança equilibrada, onde cada dom é usado no lugar certo e o corpo de Cristo cresce em harmonia.
Que o exemplo desses 7 homens inspire a todos nós a servir com humildade, coragem e fé. E se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E deixe nos comentários o que você gostaria de saber nos próximos vídeos.